Bom, esse vídeo é mais pra falar sobre mim, né? Porque o canal é meu, então não vou falar de um elefante, talvez. Eu queria contar rapidamente como que eu comecei, né? Quem sou, quantos anos, de onde venho, o que como, o que me alimento. Olá, amigos da internet. Bom, eu sou o Luciano Rabelo, eu sou filmmaker, especializado em casamentos, mais especializado ainda em street wedding, porém eu faço vários outros tipos de vídeo, obviamente. Eu gosto bastante de sair por aí com a câmera, sem um roteiro certo, sem um destino certo, e filmando coisas, pessoas, sentimentos, emoções, histórias, enfim. E é uma coisa que eu levo pra vida, sabe? Porque a vida, a gente não tem um roteiro certo. Então a gente não sabe quando a gente vai casar, quando a gente vai ter filho, quando a gente vai namorar, enfim. Quando a gente vai morrer, a gente não sabe. Então a gente não tem um roteiro certo na vida e não seria lógico a gente ter um roteiro nos nossos vídeos pessoais. Eu comecei nessa área desde que o meu pai, ele me filmava quando eu era criança. Eu tenho imagens ainda. Desde quando eu era criança, tipo bebê mesmo, meu pai me filmava com aquelas câmeras de mão ainda, que tinha uma fita pra segurar a mão. Aquelas gravadoras bem antigonas, de fita mesmo. Então, desde quando eu era criança, eu nasci em 94 até 98, mais ou menos, meu pai me filmava. Eu me apaixonei muito por isso, porque hoje, com 25 anos, eu consigo ver cenas minhas de quando eu era criança. Então isso que é o mais fascinante. De lá pra cá eu gostei bastante de fotografia, de sempre acompanhar como que eram feitos os filmes, como que eram feitas as coisas, as grandes produções, e me interessei bastante. Em 2014, se não me engano, eu comecei a trabalhar numa TV local em Araxá, Minas Gerais. A gente veio de Santos, né? Eu nasci em Santos. E fui pra Araxá, não sei porquê. E comecei a ter mais noção do que era um plano, do que era um plano sequência. Comecei a entender mais a lógica, comecei a me aprofundar mais e gostar mais dessa área. Até que no dia 19 de dezembro de 2014 tinha uma festa pra eu ir, e eu sempre gostava de jogar bola. Nesse dia, no sábado, eu machuquei o meu tornozelo direito e aí eu fiquei parado por um tempo. Eu gosto de chamar de derrota temporária, porque foi nesse mês que eu não poderia fazer nada, não poderia trabalhar, não poderia sair de casa, porque eu tinha rompido meus 3 ligamentos. Eu comecei a estudar fotografia, primeiramente. Eu tinha uma T5, aí deu problema, eu troquei para uma T5i e comecei a estudar fotografia, primeiramente. Aqueles conceitos básicos de abertura, diafragma, ISO, obturador, essas coisas básicas, longa exposição. Fiz várias fotos de longa exposição e eu comecei a gostar bastante. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos, pouquíssimos vídeos. Não sabia nada sobre cor, sobre tamanho, qualidade, o que é megapixel, o que é tamanho de vídeo, que são duas coisas diferentes. Então eu comecei a me interessar bastante por isso. Em 2016 eu machuquei. 28 de maio de 2016 eu machuquei o meu joelho jogando bola também. Foi uma outra derrota temporária que eu tive. E dessa vez eu decidi estudar filme, né? No caso vídeo, como que era feito. E eu comecei a gostar mais do vídeo do que da fotografia. Comecei a tomar gosto por isso. Só que eu percebia que tinha muita gente igual. E eu comecei a pensar, peraí, uma coisa ela pode ser filmada de um outro ângulo. Uma coisa ela pode ser filmada de um outro jeito. Uma coisa ela pode ser filmada com outro sentimento, com outra emoção. E foi aí que eu comecei a pensar em começar a fazer os meus próprios vídeos. E isso com uma T5i. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a juntar uma grana. Eu fiz um primeiro estúdio lá na casa do meu pai e eu achava o máximo aquilo. Nesse intervalo, desde 2013, eu conheci um cara que ele mudou toda a minha ideia de vídeo. Tudo que eu sabia de vídeo, ele me mostrou o que era e às vezes o que não era tão assim, que foi o Bruno Campos. Inclusive, se você estiver vendo, eu sempre te agradeço, o Bruno Campos, lá da Campos Produções. Ele foi meio que o meu mentor, né, nessa parte do vídeo. Até hoje ele é um puta diretor de fotografia. Nossa, de motion ele sabe pra caralho, assim, de After Effects ele sabe muito. Ele me ajudou bastante, hoje em dia me ajuda ainda. E eu comecei a querer mexer com isso depois que eu vi
na produtora dele o que era o vídeo, o que era o audiovisual, enfim. E aí eu tinha o sonho de trabalhar com ele por conta dele ver também o mundo de uma outra forma, ter uma outra visão que era muito igual à minha, sabe? Do que eram as coisas. Então a gente tem uma visão muito igual. E em 2017 também eu conheci meu outro mentor, que é o Jeff Dutra, lá do sul, lá de Criciúma, Santa Catarina. Mais específico na parte de casamento, como que a gente coloca história e sentimento nos nossos filmes de casamento. Então eu fui me alicerçando entre essas referências, e uma coisa que eu sempre falo é que você não pode mirar na pessoa da sua cidade. Você tem que mirar na pessoa que é referência mundial, não é nem nacional, é referência mundial, sabe? Inclusive eu sempre falava com o Bruno, falei assim: Bruno, eu quero ser que nem você, eu quero ser foda que nem você, fazer vídeo que nem você. E ele sempre me falava: não pegue a minha pessoa como referência, pegue os grandes, os líderes do mercado. E ele já era top, ele falava isso pra mim ainda. Então foi aí que eu abri minha mente, eu expandi o conceito de referência no mercado e comecei a me inspirar sempre nos melhores mundiais, os melhores, os top players nacionais também. Então aí eu comecei a ter uma visão mais ampla, uma visão macro, né, do que é um filme, especificamente de casamento, mas também direção de fotografia. Eu comecei a ter uma visão mais ampla do que é isso e comecei a sair da minha casinha, sabe, ver o mundo de uma outra forma. Fiz um outro curso também, um outro workshop com uma referência mundial. Tem gente que ainda não conhece, mas é quase impossível não conhecer. O Guilherme Coelho, da Rapid Films, ele fez casamentos topíssimos, ele faz casamentos em tops. Tanto no Brasil quanto fora, tá até mais fora do que aqui no Brasil. O Coelho, ele me ensinou muita coisa também em São Paulo, no workshop. Então eu fui mesclando tudo de melhor que eu via nessas referências, sabe? E agora em outubro de 2019 vou ter um outro workshop, agora com o Jeff, com o Santi Veiga e com o Gui Dalzotto. Vai fechar a minha trinca, que era o que eu sempre queria, que eu vou conseguir misturar storytelling, história e sentimento e vídeo louco, pancada. Então eu vou ter a base e vou ter o meu estilo, de acordo com o que eu acredito que seja o certo, enfim. Então a minha vida, ela começou a ter mais essa decorrência pro lado do vídeo, a me especializar em filmes de casamento de 2017 pra cá. Então a minha história dentro do vídeo é essa. Hoje, 2019, eu tô com a minha empresa, eu faço casamentos, faço street wedding, que é onde eu quis me especializar. Eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de me conectar com a natureza. Eu sou o herói de casamentos, é muito em função do Homem de Ferro também, por ser um herói e salvar as pessoas. Eu trouxe pra minha parte dos casamentos e eu falo que eu salvo histórias, que eu salvo sentimentos, enfim. Eu acho que é isso. Eu quero de verdade que vocês fiquem à vontade aqui no meu canal para mandar sugestão de algum tema para eu tratar aqui sobre o audiovisual ou sobre algum assunto que vocês querem que eu fale. Esse canal não vai ser só sobre audiovisual, eu vou falar da minha vida, do que eu gosto, das minhas referências, vai ter trabalho meu aqui também, por que eu fiz tal jeito, review de câmera, de gravador, de microfone. Eu tô olhando aqui pra cima porque é o que eu tô vendo agora. Então vocês conheceram um pouquinho o Lucian Stark, até mais, é nóis.